Hello, everybody! Na aula de hoje, a gente vai aprender um tempo verbal chamado de Present Perfect Tense, ou seja, é o presente perfeito. Na verdade, é um tempo verbal que gera bastante confusão por nós não termos em português nenhum tempo equivalente, mas vamos dar uma olhadinha para que a gente possa entender quando usá-lo. Let's go! Bom, então quando que eu vou usar o Present Perfect? Quando eu quiser expressar ações que foram influenciadas pelo presente, que são influenciadas pelo presente, ou seja, ações que ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente, tá bom? Também pode ser usado para indicar ações que começaram no passado e se prolongam até o presente. Na língua portuguesa, não há nenhum tempo verbal equivalente ao Present Perfect, como eu havia falado anteriormente. Bom, quando eu uso bastante esse tempo e a gente se habitua a utilizá-lo com os exemplos, quando a gente quer dizer, por exemplo, no caso que ele está falando aqui, quando eu queira falar de alguma coisa que eu comecei lá no passado e continuo agora, mas é algo que se prolonga, mas digamos assim, não tem um ponto final, tá? Quando eu digo assim, eu tenho morado nesta casa, eu morei nesta casa, eu moro nesta casa desde o ano 2000. Então, eu comecei, né, a morar nesta casa lá no ano 2000 e moro até hoje. Então, nesse caso aí, eu posso usar o Present Perfect. Ou eu estudo nesta escola há 10 anos. Da mesma forma, tá bom? É um exemplo de uso com o Present Perfect. Eu também posso usar o Present Perfect em ações que acabaram de acontecer. Quando eu digo assim, acabei de chegar em casa. Então, eu também posso usar o Present Perfect. Vamos dar uma olhada em mais alguns exemplos. E como se forma esse Present Perfect in English? Bom, como que a gente forma esse tempo verbal? Nós vamos precisar do verbo have. Lembrando que o have, no presente, é claro, esse verbo, porque se nós usarmos no passado, não vai ser Present Perfect, vai ser Past Perfect, que é outro tempo verbal, tá? Então, nós vamos usar o verbo have no presente, ou seja, se vocês lembram bem de como se conjuga o verbo have, vocês vão lembrar que o verbo somente muda na terceira pessoa do singular, he, she e it, que ele vira has. Então, não sendo he, she, it, o sujeito, nós vamos trabalhar com have, tá bom? Se for he, she, it, nós vamos trabalhar com has. Então, ou have ou has, e além disso eu vou precisar do particípio do verbo, tá certo? Do verbo principal, no caso. Então, I have lived here since 1990. Eu moro aqui desde 1990. Então, é algo que aconteceu no passado e que eu continuo e que continua acontecendo. Bom, e como fazer as formas afirmativa, negativa e interrogativa? Na forma afirmativa, eu trouxe um exemplo aqui para vocês e vou mexer com esse mesmo exemplo para que fique mais tranquilo, mais fácil. My parents have been to London. Então, ao pé da letra, se eu fosse traduzir, seria meus pais têm estado em Londres. Mas, na verdade, a melhor tradução seria meus pais estiveram em Londres, tá? Quando eu quero transformar essa frase numa frase que está no Present Perfect na negativa, eu tenho que localizar o have ou has e colocar logo depois dele o not. Ou posso usar as formas abreviadas que nós veremos lá na frente, tá bom? Então, a forma negativa ficaria My parents have not been to London. Meus pais não estiveram em Londres, tá? Ou poderia usar My parents haven't been to London. A forma interrogativa, você vai localizar o have ou has e você vai ter que colocá-lo antes do sujeito. O sujeito aqui, my parents. Então, você vai colocar have my parents been to London? Have my parents been to London? Então, meus pais estiverem em Londres. Peço perdão, porque aqui eu acredito na hora da digitação tenha saído errado, mas não tem esse tá bom? E a forma abreviada? Bom, a gente pode abreviar o have ou has. A abreviação do have, esse apóstrofo VE, e a abreviação do has é o apóstrofo S. Também posso abreviar as formas negativas, como eu falei há pouco. Então, have com not vira haven't e o has com not hasn't. Exemplo, I've seen that movie recently. Eu vi esse filme recentemente. Então, aqui vocês estão vendo a abreviação do have. I have seen ficou I've seen.
E as respostas curtas. Quando alguém perguntar, have you seen that movie? Você viu aquele filme? Yes, I have. Sim, eu vi. Agora, se you for vocês, que pode ser você ou vocês, yes, we have. Sim, nós vimos. E se for negativa, no, I haven't. Não, não vi. Ou se for you, vocês, no, we haven't. Não, nós não vimos. Has Marcos worked here? O Marcos, ele trabalhava aqui? Yes, he has. Ok, sim, ele trabalha. Ele trabalha aqui? Sim, ele trabalha. Ou no, he hasn't. Não, ele não trabalha. Advérbios usados frequentemente com o present perfect. Geralmente, esse tempo verbal ele pede, ele exige alguns advérbios. Os mais comuns para este tempo são already, que é o já, ever, que é já ou alguma vez, never, nunca, lately, ultimamente, recently, recentemente, yet, já ou ainda, dependendo da sua posição, just, há pouco, agora mesmo, always, sempre, often, se T é uma letra muda, often, normalmente ou frequentemente, and frequently, frequentemente. Bom, como eu falei para vocês, vou dar um exemplo aqui do uso de um advérbio para indicar coisas que acabaram de acontecer. Então, I've just seen her on the corner. Eu acabei de vê-la na esquina. I've just. Então, essa construção com just é justamente para dizer que eu acabei de fazer algo. I've just lost my watch. Eu acabei de perder meu relógio. I've just lost my watch. Bom, essas são as referências. Espero que vocês tenham entendido. Bye bye. See you.